Essa videoaula agora vai cobrir o assunto condicionais. Eu vou passar para vocês aqui algumas palavras-chave que são básicas nas condicionais do Ruby. Como nós sabemos, as condicionais são utilizadas simplesmente para avaliar uma expressão e retornar, caso verdadeiro, tomar uma decisão. Ok, as palavras reservadas do Ruby são bem parecidas com de outras linguagens. Pelo menos é bem parecido com a de Python. If, else, then, unless, case e when. Esse unless é uma palavra reservada nova. Eu vou explicar o uso dela. E em relação à tabela de operadores condicionais, vocês têm aqui alguns símbolos que são comuns à maior parte das linguagens, exceto por pelo menos um aqui, que é o ponto vírgula. Nós utilizamos para delimitar algumas linhas. Quando você quer escrever uma condicional em Ruby, todos os comandos em uma única linha, você vai precisar utilizar o ponto vírgula para delimitar. E os parênteses são opcionais. Ok, agora vamos aos exemplos. Aqui eu tenho um exemplo bem simples. Aqui um caso de if e else, ou seja, se e se não. Eu atribuí o valor 10 à variável x. O if vai checar se a condição for verdadeira ou não. Observem uma coisa, esse then ele não é necessário. Eu poderia escrever dessa forma aqui, sem problema nenhum, se eu pulasse uma linha. Porém, como eu estou escrevendo todos os comandos na mesma linha, eu vou ter que utilizar esse then aqui. Ok. Caso seja igual a 5, vai retornar igual a 5. Se não, ele vai escrever a expressão de baixo. E todas as condicionais são delimitadas pela palavra-chave AND. Vou interpretar esse script. If, else. Ok. Como 10 não é igual a 5, obviamente ele avaliou a expressão e colocou diferente de 5. Além do if e else, você tem mais um else if, que é utilizado para avaliar uma outra expressão. No caso aqui, uma variável tal tem um valor de 20. O primeiro if vai verificar se ela é igual a 50. Caso seja igual a 50, escreva que ela é igual a 50. Caso não, ela vai avaliar novamente. Para isso serve o else if. Se o número for menor que 50 e maior que 19, então retorne entre 49 e 20. Se não couber em nenhuma dessas, ela vai escrever menor do que 20. Reinterpretá-lo. Ok, o número 20 está entre 49 e 20. Uma coisa também em Ruby é possível, que em outras linguagens não é possível, exceto utilizando operadores ternários, que é a atribuição. No caso aqui eu tenho uma variável, fruta, e eu passei para ela o valor de string manga, e vou criar uma variável a, que vai ter o valor decidido por essa estrutura de controle aqui, uma cadeia de if, else if e else aqui. Se a fruta for morango, se for manga, ou não sabemos qual é a fruta. Ruby, atribuição. Ok, a fruta da época é manga, porque eu tinha colocado aqui no começo que era manga. Mas ele pegou e atribuiu a variável a o valor dessa estrutura retornado pela estrutura de decisão e depois escreveu o valor de a. Uma coisa que é nova no Ruby é essa nova palavra-chave unless. Unless é uma forma negativa do if. O if só vai retornar algo se for verdadeiro, e o unless só se for falso. No caso aqui eu coloquei x igual a 20. Unless em inglês quer dizer a menos que. A menos que x seja 20, escreva diferente de 20. Se não, x igual a 20. Unless é a mesma coisa de escrevermos dessa forma. If not. Ou seja, negando o valor dessa expressão aqui. Se essa expressão retornar verdadeiro, o not vai negá-lo e convertê-lo em falso. Se for falso, vice-versa, vai convertê-lo em verdadeiro.
O unless é a forma negativa do if. Ok, só reinterpretá-lo. Ok, ele retornou igual a 20. Ele retornou igual a 20. Toda vez que você utiliza um unless, se a condição de cima não for satisfeita, ele vai sempre cair para dentro de um else. É muito importante isso. Você pode usar o unless sem o else, mas normalmente, como a gente está tratando de uma negação, como eu posso dizer, é um padrão utilizarmos uma segunda alternativa. Outra coisa que talvez vocês não entendam muito, na verdade o que está vendo aqui é simplesmente um trocadilho. Em outras linguagens de programação você tem o switch case. Aqui em Ruby nós temos o case. Eu vou pegar um número 5. Isso aqui é utilizado para uma estrutura de decisão com várias decisões possíveis a serem tomadas. Peguei um número aqui, 5, e o case vai avaliar o conteúdo desse número. Quando o conteúdo for igual a 1, ele executa essa linha de comando. Quando for igual a 2, e assim sucessivamente até o 5. Na maior parte das linguagens de programação, a gente utiliza um default, um padrão no final, não é? Aqui, dentro do case, a sintaxe é essa. Caso não seja nenhum deles, você vai ter que utilizar o senão, o else. Caso não seja nenhum, 2, 3, 4, 5, ele não vai ter certeza do número. Observem que todas elas terminam com a palavra-chave AND. Vou reinterpretá-lo. E ele retorna que o número é 5, como o óbvio, o esperado. Outra coisa que o Ruby possui, que outras linguagens também têm em comum, são os operadores ternários. Os operadores ternários, que são a interrogação e os 2 pontos, são utilizados para avaliar uma expressão. Coloquei x igual a 9. Escreva, se x for igual a 9, então, é o que quer dizer essa interrogação, escreva isso. Se não, é o que quer dizer os 2 pontos, escreva diferente de 9. E como a gente vai interpretá-lo aqui, certamente ele vai avaliar somente a primeira expressão, porque é a única que vai retornar verdadeiro, como no exemplo. Então, fica aqui uma breve explicação sobre como funcionam as condicionais em Ruby. Espero vocês na próxima aula.